Engraçado. Dizem que o inferno é feito de fogo e enxofre, com demônios espetando a gente com garfos. Eu discordo. Essa é uma visão muito otimista. Fogo pelo menos aquece. Dor física pelo menos te faz sentir vivo. Para mim, o inferno moderno tem ar-condicionado torando no 18 graus, luz fluorescente branca estourada que te dá enxaqueca e toca uma música ambiente suave, daquelas de elevador, que tenta te acalmar enquanto você enlouquece. O inferno é o corredor de pasta de dente do supermercado. Eu fiquei parado lá hoje, juro, 15 minutos cronometrados no relógio. Tinha a pasta para dente sensível, a clareadora, a anti-tártaro, a com carvão ativado, a vegana, a com sabor de menta ártica, menta suave, menta explosiva e a com sabor de, sei lá, esperança. E eu travei. Eu olhei para aquelas caixinhas coloridas, brilhantes, gritando "escolha-me", e senti uma vontade genuína de me jogar no chão frio do mercado e chorar. Não por causa dos meus dentes, mas porque é ali, naquele corredor banal, eu percebi que a gente foi enganado na maior fraude da história da civilização. Venderam pra gente a ideia de que liberdade era sinônimo de opções. Disseram: "Ei garoto, o mundo é seu, você pode ser o que quiser, você pode ter tudo, o mundo é um buffet livre e você tem o prato na mão." E a gente, bando de macaco pelado com transtorno de ansiedade, a gente acreditou. A gente comprou o pacote completo da liberdade moderna. Só que ninguém leu as letras miúdas do contrato. Ninguém avisou que o cérebro humano, essa massa cinzenta que a gente carrega, não foi projetado para escolher entre 50 tons de branco na hora de pintar a parede da sala. O nosso hardware é velho. Ele foi feito para a savana. Ele foi feito para escolhas binárias e brutais. Correr do leão ou lutar? Comer essa fruta vermelha ou morrer de fome? Era simples, era vida ou morte. Não tinha, talvez. Não tinha, vou ver as reviews no Google antes de fugir do tigre. Hoje a gente vive soterrado. A gente vive o que aquele psicólogo, o Barry Schwartz, chama de o paradoxo da escolha. A lógica parece perfeita. Se eu tenho mais opções, eu tenho mais chances de encontrar a coisa perfeita para mim. Logo, serei mais feliz. Mentira. Matematicamente faz sentido. Psicologicamente é um desastre. Porque quando você tem 50 opções de calça jeans e escolhe uma, e ela aperta um pouco a sua cintura, a culpa não é da loja. A culpa não é da fábrica. A culpa é sua. Você, seu idiota, com um universo de possibilidades perfeitas à disposição, foi lá e escolheu a errada. A liberdade excessiva não te liberta. Ela transfere a culpa do mundo para suas costas. Você vive numa autoflagelação constante. Cada escolha que você faz é assombrada pelo fantasma de todas as outras escolhas que você não fez. É o tal do custo de oportunidade. Você está no jantar com a namorada, mas a cabeça está no Instagram, vendo a festa dos amigos. Você está na festa dos amigos, mas a cabeça está no trabalho. Você está no trabalho sonhando com as férias. Você nunca está onde seus pés estão. Você é um fantasma na sua própria vida, assombrando o presente com a angústia do que poderia estar acontecendo em outro lugar. E aí a gente entra no território daquele francês vesgo e mal-humorado, o Sartre. Jean-Paul Sartre, o cara que estragou a juventude de todo mundo que parou para ler ele de verdade. Ele disse uma frase que deveria vir estampada em maço de cigarro. O homem está condenado a ser livre. Presta atenção na palavra. Condenado. Não é uma bênção, é uma sentença de prisão perpétua. Porque se não tem Deus para mandar em você, se não tem destino escrito nas estrelas, e se a biologia não define quem você vai ser, então você não tem desculpa. Você é inteiramente, radicalmente responsável pelo que você é. Isso é pesado demais para carregar numa terça-feira à tarde chuvosa. A responsabilidade total é aterrorizante. Se a minha vida é uma merda, a assinatura no contrato é minha. Não dá para culpar o sistema, o cosmos ou o azar. Fui eu. Foram as minhas escolhas, ou a minha falta delas.
Kierkegaard, outro dinamarquês depressivo que entendia das coisas, chamava isso de a vertigem da liberdade. Ele dizia: imagina que você está na beira de um precipício, um abismo sem fim. Você sente medo de cair? Claro, é instinto. Mas se você for honesto, vai perceber que sente outra coisa também, uma sensação estranha no estômago. O medo não é só de escorregar. O medo real é a consciência de que você pode se jogar. Nada te impede. Nenhuma mão divina vai te segurar. Só depende de você dar um passo à frente. Essa possibilidade absoluta de poder fazer qualquer coisa, inclusive destruir a sua própria vida num segundo, causa tontura. É a vertigem. A ansiedade é a tontura da liberdade. E o que a gente faz para não sentir essa tontura? A gente finge que não é livre. Sartre chamava isso de má-fé. É a mentira que a gente conta para si mesmo para conseguir dormir. Ah, eu tenho que continuar nesse emprego que suga minha alma porque tenho contas a pagar. Ah, eu tenho que continuar nesse casamento falido pelos filhos. Mentira, tudo mentira. Você escolhe pagar as contas porque preza mais o conforto e a segurança do que a aventura de ser um mendigo ou um monge. Você escolhe ficar. Mas assumir que há uma escolha dói. Então a gente veste a fantasia de vítima. Eu sou obrigado, não tenho escolha. Que alívio, né? Ser uma marionete é muito mais relaxante do que ser o titireiro. Ouve isso? É o som da nossa nova coleira. Tem um coreano, o Byung-Chul Han, que matou a charada do século XXI. Ele diz que a gente vive na sociedade do cansaço. Antigamente, na época dos nossos avós, a gente vivia na sociedade disciplinar. Tinha o patrão, o general, o padre, o professor. Eles mandavam, você obedecia. Tinha um não bem grande na sua cara. Era ruim? Era. Mas era claro. O inimigo estava lá fora. Você podia odiar o patrão, você podia sonhar com a liberdade. Mas hoje o chicote sumiu. Ninguém manda em você. Você é livre. Você é CEO de si mesmo. Você é um empreendedor da própria vida. E o que acontece quando você é o patrão e o escravo ao mesmo tempo? Você se torna o carrasco mais cruel que já existiu. Você se explora voluntariamente. Você se chicoteia para ser mais produtivo, mais fit, mais culto, mais zen, mais rico, mais viajado. A liberdade virou uma coação interna. A frase "eu posso fazer tudo" se transformou em "eu tenho que fazer tudo". E você faz isso com um sorriso no rosto, postando foto no Instagram com a legenda #gratidão, enquanto por dentro seus órgãos estão derretendo de exaustão. O resultado? Burnout. Infarto da alma. O escravo podia descansar quando o patrão ia dormir, mas quando o patrão é você, você nunca dorme. A notificação nunca para, a cobrança está dentro da sua cabeça. Você está preso numa cela onde a chave está no seu bolso, mas você tem pavor de sair, porque lá fora, no silêncio, você teria que encarar o vazio de não ter nada para fazer. E aí tem o tal do amor, ou o que sobrou dele. Bauman chamava de amor líquido, eu chamo de shopping center de gente. Pego o celular de novo, Tinder, Bumble, milhares de rostos, um cardápio infinito de carne humana. A gente trata pessoas como produtos na prateleira. Esse aqui é muito baixo, swipe left. Essa aqui gosta de sertanejo, swipe left. Esse aqui tem cara de pobre, swipe left. A gente busca a pessoa ótima, o maximizador. Lembra da pasta de dente? É a mesma coisa. Você não quer um parceiro, você quer um produto com especificações técnicas perfeitas e garantia estendida. E o que acontece? Ninguém escolhe ninguém. A gente fica deslizando o dedo, viciados na dopamina da novidade, procurando o melhor. Sempre tem a ilusão de que existe alguém mais bonito, mais rico, mais interessante a 1 pixel de distância. Por que eu vou me esforçar para consertar essa conversa chata se eu tenho 500 matches na fila? A gente descarta, a gente troca. E no fim, a gente janta sozinho, numa sexta-feira à noite, assistindo série ruim,
com medo de se comprometer com qualquer coisa que não seja a perfeição inatingível. Nós viramos turistas na vida dos outros. A gente visita, tira foto, mas nunca desfaz as malas, nunca cria raiz. Porque criar raiz exige ficar, e ficar exige perder todas as outras opções. E a gente tem pavor de perder opções. A gente quer a liberdade de ir embora a qualquer momento. Parabéns, conseguimos. Somos livres. Livres de conexão, livres de profundidade, livres de amor. Somos satélites solitários orbitando o nada. Sabe, existe uma história antiga, o burro de Buridan. Um filósofo medieval inventou essa. Imagina um burro com muita fome e muita sede. Colocaram ele exatamente no meio, a uma distância milimetricamente igual de um balde de água fresca e um monte de feno cheiroso. O burro olha para a água, olha para o feno, a situação é perfeitamente equilibrada. Não existe nenhuma razão lógica para ir primeiro na água ou no feno. Ele pensa, ele calcula, ele pondera as opções e sabe o que acontece? Ele não se mexe. Ele fica parado no meio do caminho. E o burro morre de sede e de fome, cercado de abundância, paralisado pela incapacidade de renunciar a uma das opções para pegar a outra. Olha no espelho. O burro somos nós. Nós somos a geração mais rica, mais segura e com mais possibilidades da história humana. E nós estamos morrendo de inanição espiritual. A gente não consegue escolher qual vida quer viver, então não vive nenhuma. A gente fica no modo rascunho. A vida é sempre um esboço. Um dia eu vou ser, um dia eu vou fazer, mas o dia não chega. O que chega é o fim. A verdade, aquela verdade feia que a gente evita pensar enquanto rola o feed do TikTok para anestesiar o cérebro, é que liberdade demais é veneno. É contraintuitivo, eu sei. O seu ego grita, não, eu quero ser livre. Mas pensa num rio. O rio só tem força, ele só corre para o mar porque ele tem margens, ele é limitado. As margens apertam a água e dão direção para ela. Se você tira as margens, se você dá liberdade total para a água, ela não vira um oceano, ela vira um pântano. A água se espalha, perde a força, espagna e apodrece. A minha vida, a sua vida, está virando um pântano. Muita água, muita possibilidade, nenhuma direção, só lama parada. Sabe qual é a verdadeira rebeldia hoje? Num mundo que grita abra sua mente, expanda seus horizontes, experimente tudo, a verdadeira rebeldia é fechar a porta. É ter a coragem insana de olhar para 99% das opções maravilhosas do mundo e dizer, foda-se, eu não quero. Eu não quero morar em Bali. Eu não quero ser poliglota. Eu não quero ter o corpo perfeito. Eu não quero sair com 1000 pessoas. A palavra decidir vem do latim decidere. Sabe o que significa? Significa cortar fora, decepar. Decidir é um ato de violência, é um assassinato. Para você escolher ser alguma coisa, você tem que assassinar todas as outras versões de você que poderiam existir. Para casar com uma pessoa, você tem que matar a possibilidade de transar com outros 3 bilhões de seres humanos. Enquanto você não tiver coragem de puxar o gatilho e matar as possibilidades, você não é nada. Você é um gás vazando no espaço. A liberdade não é flutuar no vácuo. A liberdade é escolher a sua própria coleira. É escolher a sua jaula. Parece paradoxal, mas a única forma de ser livre da ansiedade, livre da paralisia, livre dessa náusea resistencial, é se acorrentar. Lembra de Ulisses, na Odisseia? Quando ele ia passar pela Ilha das Sereias, ele sabia que o canto delas era tão bonito que ia deixá-lo louco, ele ia se jogar no mar e morrer. Mas ele queria ouvir, ele queria a experiência. Então ele não tapou os ouvidos, ele mandou os marinheiros amarrarem ele no mastro do navio. E deu a ordem, não importa o quanto eu grite, não me soltem. As cordas, a restrição, foram a única coisa que permitiram que ele ouvisse a música e continuasse vivo. Ele foi livre porque estava preso. Você precisa de um mastro, você precisa de cordas,
Você precisa escolher uma carreira e aguentar os dias chatos dela. Você precisa escolher uma pessoa e aguentar os defeitos dela. Você precisa escolher uma filosofia e viver por ela, mesmo quando for difícil. Pare de ser um maximizador, esse neurótico que quer o melhor de tudo. Seja um satisfatório. Encontre o que é bom o suficiente e fique lá. Construa sua casa lá. A felicidade não está na próxima aba do navegador, não está na próxima viagem, não está na próxima conquista. A felicidade, se é que essa palavra ainda significa alguma coisa, está na profundidade. E para ir fundo, você tem que parar de se mover para os lados, você tem que ficar parado e cavar. Então, meu conselho não solicitado de amigo de bar: saia da beira do abismo. Pare de olhar para o horizonte infinito com essa cara de peixe morto. Escolha uma cela, entre nela, tranque a porta por dentro e jogue a chave pela janela. No começo vai dar claustrofobia, vai dar pânico, o seu cérebro viciado em novidade vai gritar. Mas depois, no silêncio de não ter mais que escolher nada, de não ter mais que performar, de não ter mais que buscar o melhor, talvez, só talvez, você consiga finalmente começar a viver de verdade. Mas o que eu sei, né? Eu sou só um cara que demorou 15 minutos para comprar uma maldita pasta de dente e agora tá aqui, falando sozinho.